Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo preencha plenamente o seu coração hoje, a sua vida e a sua casa. Que as bênçãos dos céus caiam sem medidas sobre você e toda a sua família. Muito obrigado por assistir às minhas mensagens. Muito obrigado por compartilhar meus vídeos. Muito obrigado por se inscrever no meu canal. Estou muito feliz por todos aqueles que já se inscreveram. E saiba, eu tenho orado por você. E conto com você também, conto com as suas orações. Conto com você para promover os vídeos. Deixa o like, tá bem? Deus é contigo. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver.
Ore comigo. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Não importa o lugar onde estivermos, onde estamos assistindo a essa mensagem, o Senhor está ali perto de nós, o Senhor está conosco, o Senhor está em cada um de nós. Senhor, Paulo falou de 3 coisas importantíssimas para a nossa vida espiritual. Não entristecer o espírito, encher-se do espírito e renovar a mente e o coração. Manter um altar aceso diante do Senhor. Ó Pai, ajude-nos a despertar desse sono espiritual, dessa morte espiritual, dessa letargia espiritual, para uma viva experiência com o Senhor. Opera em nós, Senhor, o Teu querer, opera em nós o Teu fazer, Senhor. Faz em nós o Teu querer, faz em nós a Tua vontade. Resplandeça sobre nós a luz do Teu rosto, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Arranca de nós esse coração de pedra, arranca de nós esses desejos mundanos, esses desejos lascivos, e coloca em nós o desejo das coisas do céu, desejo da eternidade, desejo de ser santo, de ser puro, de ser bom diante do Senhor, de agradar o Senhor em tudo. Ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome, Senhor. Age em nós, pelo bom Espírito Santo que enviaste do céu para nos ensinar, para nos guiar, para nos transformar. Faze resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto, Senhor. Ilumina-nos com a Tua glória, ilumina-nos com a Tua bênção. Também visite as nossas necessidades, Senhor. Cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Visite aqueles que estão hospitalizados ou acamados em casa. Que a mão do Senhor seja um bálsamo de Gileade hoje para curar, para restaurar, para aliviar a dor, para resolver os problemas, para acabar com a angústia e a ansiedade que consome Teus filhos. Ajude-nos a conhecê-lo melhor hoje, Pai. Nós o agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Neemias 9 é uma oração. Ou seja, Neemias e Esdras, o sacerdote, e os demais líderes espirituais do povo, ao retornarem do cativeiro, eles percebem que continuam cometendo alguns erros crassos, ou seja, erros contínuos. E esses erros levam os filhos de Israel a perceber que o que eles estão fazendo não agrada a Deus. Em Romanos vimos que a gente precisa de um sacrifício vivo, a gente precisa de um sacrifício santo e agradável a Deus. A gente precisa experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E aí, os israelitas que voltam do cativeiro percebem que embora tenham se libertado do cativeiro, o cativeiro continuava em seu coração porque eles continuavam com práticas que os levaram ao cativeiro. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Eu me batizo na igreja, eu tomo a decisão de seguir Jesus Cristo, mas a caminhada cristã é um momento de aprendizado, de crescimento, de transformação. Então, se você não faz uma jornada em que essa jornada vai moldando e mudando você, então a sua caminhada está sendo aquela caminhada que a Alice, né, chega para a coruja e diz: qual é o caminho certo? Aí a coruja diz: bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, você sabe quem é você, você sabe por que você está aqui, você sabe para onde está indo, você sabe o que você quer da sua vida? Então, os israelitas que voltam do cativeiro, diz o texto que eles estavam perdidos.
Perdidos por quê? Porque faltava a eles justamente a mudança necessária para tirá-los do cativeiro. Deus deu aos filhos de Israel 70 anos na Babilônia e na Assíria, para que eles pudessem refletir quem eles eram, o que eles estavam fazendo ali e para onde eles queriam ir. Então, a gente precisa saber quem a gente é. E Romanos capítulo 8, versículo 14, eu já citei esse texto algumas vezes aqui, diz que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então você e eu nascemos com um propósito, viver para a glória de Deus, glorificar a Deus em tudo. E para a gente glorificar a Deus, a gente precisa de um professor que nos ensine o caminho, que nos ensine a direção, que nos ensine as instruções corretas a seguir, qual é o caminho certo a seguir. Então os filhos de Israel estavam ali, e você encontra lá no livro de Esdras, capítulo 7, que o povo estava outra vez adorando ídolos e se casando com as mulheres cananitas, ou as mulheres dos filisteus, as mulheres filisteias, né? Mulher dos filisteus não, as mulheres filisteias, né? As pessoas que não tinham aliança com Deus, que não tinham relacionamento com Deus. Então eles estavam se misturando em aliança comercial, leia Neemias capítulo 10, em aliança espiritual, né? Adoração dos ídolos, e a aliança matrimonial. Então o povo continuava praticando a mesma coisa que os levou ao cativeiro. Na vida espiritual, se eu e você, mesmo estando na igreja, continuamos com as práticas do mundo, ora, então o mundo não saiu da gente. Por isso Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, parem de seguir as normas do mundo. Essa é a questão. E aí, no versículo 20, ele diz assim, que para a gente, Deus sempre foi bondoso, misericordioso. Você leu no capítulo 9 todo, e tem 4 palavras-chave na oração do capítulo 9 de Neemias, né? Bondade, misericórdia, compaixão e perdão. Deus é compassivo, ou seja, paciente, Deus espera, Deus tolera, Deus simplesmente dá tempo para a gente refletir e mudar. Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é misericordioso, então a misericórdia dele vai se estendendo, ou seja, dia a dia vai se renovando. Deus é bondoso porque Ele nos ama. E na sua misericórdia, na sua bondade, na sua compaixão, Ele estende para nós o perdão, porque Ele sabe quem somos. Por isso eu e você precisamos saber quem somos. Mas Deus sabe quem é você. Ele sabe que você é fraco. O Salmo 103 diz que nós somos fracos. Que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas pelas misericórdias, pela infinitude do seu amor, Ele nos trata com compaixão. E aí Ele perdoa a transgressão e nos dá uma nova chance. Os filhos de Israel estavam tendo, depois de 70 anos, uma segunda oportunidade. E ao analisar a vida daquele povo, Esdras, Neemias e outros profetas, como Zacarias, Ageu, viram que o povo continuava com as práticas de antes do cativeiro. E aí Neemias faz essa oração de confissão no capítulo 9. E quando chega no versículo 20, ele diz assim, diante de tudo que a gente tem feito de errado, de todas as nossas transgressões, eu convido você a fazer uma reflexão no capítulo todo, tá bem? Para você perceber como os filhos de Israel saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram da terra, entraram na terra de Canaã e deixaram que Canaã entrasse em seu coração.
eles continuavam com as práticas pecaminosas que Deus levou eles para cumprir o propósito de Deus, destruindo os povos que praticavam essas abominações. E aí diz no versículo 20, o Senhor concedeu, o Senhor distribuiu, o Senhor derramou sobre os filhos de Israel o bom Espírito Santo. Versículo 20, leia comigo, tá? E concedeste, derramaste o teu bom Espírito Santo para nos ensinar, e não nos negaste para a boca o teu maná e a água para a nossa sede. Quem é que está interessado em saciar a tua sede, meu irmão? Quem é que está interessado que você seja um cristão eficiente e vitorioso? Deus. E aqui diz que Ele dá pão, e Ele dá água, Ele dá o Espírito Santo. E Jesus Cristo já falou sobre pão e água, dizendo que era o Espírito Santo. Isaías fala do Espírito Santo como água e vinho, ou água e leite, né? Vinho e leite. Vinho e leite. Jesus Cristo diz que Ele dá a gente pão e água, mas Isaías diz pelo Espírito Santo que Deus quer nos dar vinho e leite. Ou seja, Deus quer nos alimentar. Deus quer nos alimentar. Então veja que Neemias capítulo 9, versículo 20, Deus está disposto, Deus está sempre pronto a ajudar seus filhos. Você quer viver a vida cristã, você percebe que você não tem conseguido viver da maneira como Deus gostaria que você vivesse. Você tem percebido que sua vida espiritual continua na mesma diante de você ser um cristão, diante de você entregar seu coração a Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Deus diz: eu quero tirar esse coração de pedra de você. Eu quero mudar teus pensamentos. Salmo 102, eu quero mudar teus pensamentos. Salmo 104, Deus diz que quer perdoar teus pecados. Deus quer te alimentar dia a dia. E aí Romanos 12 diz que você precisa ser transformado, que você precisa ser mudado, que a sua mente precisa ser renovada. Israel saiu do cativeiro, Israel saiu da Babilônia. E diz o Salmo 126 que eles era como quem sonha, a alegria deles de deixar, depois de 70 anos, deixar a Babilônia. E agora Neemias, quando ele tem uma visão de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão, da compaixão de Deus, da justiça de Deus, ele diz: o Senhor é bom demais. Porque diante dos nossos pecados, diante dessa vida miserável que nós estamos levando, o Senhor nunca nos abandonou. E ainda nos deste o Espírito Santo para nos ensinar. Olha o texto diz, qual é a função do Espírito Santo aí? É ensinar. Aqui diz que o Espírito Santo é um professor. Versículo 20, veja. E nos deste o teu bom, e nos concedeste, né? Distribuíste entre nós, derramaste sobre nós o Espírito, o bom Espírito Santo, para nos ensinar. Aqui está o professor. O Espírito Santo aqui é apresentado como um professor, como um guia, como um mestre, como um aio. Paulo fala desse aio, aquele tutor, alguém que cuida do herdeiro e ensina as regras do reino para o herdeiro, para que quando ele se sente no trono, ele saiba dirigir o reino, dirigir, governar para a glória do reino, para a exaltação do reino. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é um professor, é uma pessoa. Pare de pensar no Espírito Santo como um vento, como uma coisa qualquer, como uma energia positiva, ou como uma emanação do próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus Cristo foi uma pessoa, e é uma pessoa divino-humana. Ele era divino, no Velho Testamento ele é chamado de o anjo do Senhor,
No Novo Testamento ele é chamado do Filho do Homem. Também Ezequiel fala dele como Filho do Homem. Isaías fala de Jesus Cristo como o mensageiro sofredor, ou o portador de boas notícias. Isaías capítulo 9, versículo 7. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o mensageiro da esperança é Jesus Cristo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também aparece aí como um professor, como um guia. E Paulo diz em Romanos, todo aquele que é guiado, todo aquele que é dirigido, que é governado pelo Espírito Santo, se torna filho de Deus. Em outras palavras, quando o Espírito Santo toma posse da tua vida, quando o Espírito Santo toma posse da nossa vida, ele vai nos mostrar quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. E quando o Espírito Santo nos dá essa visão de quem somos, por que estamos aqui, qual é o propósito da nossa vida aqui e qual é a direção a seguir, as coisas à nossa volta começam a perder relevância, perder o sentido, perder a importância. Observe, só quem tem uma vida governada, dirigida pelo Espírito Santo, percebe que não é deste mundo. E como Jesus Cristo disse que nós não somos desse mundo, então a nossa prioridade não é este mundo. A nossa prioridade não é aqui, não é as coisas daqui. E como disse João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 15, nós não amamos este mundo nem as coisas que há neste mundo, porque o amor deste mundo, Paulo disse, nos tira a alegria da salvação, nos tira a esperança da vida eterna. Os filhos de Israel passaram 70 anos na Babilônia e acredite, muitos deles não quiseram voltar para Israel, para a terra de Canaã, onde Deus havia dado posse para eles. Lembra do livro de Esther? Leia o livro de Esther que você vai ver. Deus envia inclusive uma perseguição. Olha a prova aí. Deus envia uma perseguição para que, através de Amã e através daqueles homens ímpios lá do reino de Assuero, das 127 províncias do reino de Assuero, o povo fosse acordado, despertado da letargia espiritual e desejassem voltar, porque eles estavam felizes lá na Assíria e também na Babilônia. Inclusive, se você ler o livro de Esdras, a gente percebe que uma coisa que Esdras faz logo no começo do seu chamado para voltar a Israel, para edificar o muro e o templo, é que ele percebe que o povo não quer voltar, principalmente os líderes. Então ele vai e faz uma convocação e faz um desafio e faz o povo jurar que quer voltar. E alguns voltaram, eu diria assim, na marra. Porque Esdras faz uma convocação e não era uma convocação voluntária. Ele chega a dizer que, no capítulo dele, no capítulo 7, diz que aqueles que não estiverem dispostos a obedecer a ordem de voltar, de abandonar alguns erros que eles estavam praticando, eles seriam punidos com a morte. E eu já disse nessa jornada, Deus não gosta de nada forçado, mas Ele está disposto a socorrer você. Quando você se dispõe a buscar a Deus, quando você se dispõe a abrir o coração para Deus fazer essa cirurgia, tirar esse coração de pedra e colocar esse coração de carne. E quem faz essa cirurgia, meu irmão, é o Espírito Santo. Deus, diz o texto, nos concedeu o Espírito Santo, o bom Espírito Santo. E eu gosto dessa expressão, bom Espírito Santo, porque Jesus Cristo diz que bom só é Deus. Imagine o Espírito Santo, como ele é bom conosco. Porque primeiro eu nem dou importância para ele. Eu o trato com indiferença. Eu o ultrajo. Eu o desrespeito. Eu falto com honra ao Espírito Santo.
eu simplesmente o ignoro em minha vida. Mas eu quero ser vitorioso, eu quero ser um cristão saudável, eu quero ser um cristão dinâmico, eu quero ser um cristão que vive para a glória de Deus. E o que acontece? O que acontece, meu irmão, é que sem o Espírito Santo é impossível, eu já disse nessa jornada, é impossível uma caminhada no deserto sem água. Então Deus, em sua infinita bondade, diz para mim: Renivaldo, eu dou a você o Espírito Santo, para ensinar você quem você é, para mostrar a você o caminho, para dar a você a direção certa. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Mas Deus nos ama tanto, meus irmãos. E Ele sabe que quem você é. Ele conhece as tuas fraquezas. Os filhos de Israel estavam voltando do cativeiro, estavam todos eles perdidos, sem saber o que fazer. E o que Deus faz? Deus concede a eles o Espírito Santo. O texto diz que Deus não só concedeu o Espírito Santo a eles, mas Deus concedeu a eles o maná. Leia comigo novamente o texto, olha. Diz assim: nos concedestes o teu bom Espírito Santo para nos ensinar, e não nos negaste o pão, o maná e a água para a nossa sede, e nos deste água na nossa sede. Aqui, meu irmão, está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Comer dia a dia o maná e ter sede. Se a gente analisar a história de Esdras e Neemias, a gente vai perceber que esses dois homens de Deus tinham uma coisa muito em comum. Eles tinham sede de justiça, eles tinham sede da verdade, eles tinham sede do conhecimento de Deus. Diz o texto de Esdras que Esdras era um mestre do conhecimento da lei. Era instruído em todas as ciências e doutrinas em relação a Deus. Observe que Neemias, ele ora o tempo todo. No capítulo 3, capítulo 4, ele diz: Deus, lembre-se de mim. Qual é o segredo de uma vida cristã vitoriosa, meu irmão? É fome e sede. Jesus Cristo diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Vocês comeram maná no deserto e os pais de vocês morreram. Mas que aquele que comer do pão que eu lhe der, da água que eu lhe der, se fará nele rios de água viva. O segredo da vida cristã vitoriosa está aqui. Eu e você somos chamados a viver uma vida cristã vitoriosa, meu irmão. E aqui está o segredo. O segredo é viver para a glória de Deus, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é bom demais conosco, porque Ele sabe que eu sou indiferente a Ele. Eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto das coisas de Deus. Eu sinto prazer mesmo nas coisas deste mundo, nas modas, nos costumes, nas tradições, nos ensinos, nas filosofias. Por que nossos jovens estão deixando a igreja depois que entram na faculdade? Por que nossas meninas, nossos rapazes estão abandonando a fé depois que começam a ter conhecimento acadêmico? Porque não tem uma base sólida do conhecimento de Deus. O maná, lembra do altar lá de Romanos 12? O povo tinha que sair diariamente para colher o maná. O maná caía o suficiente para um dia. O nosso grande erro como cristãos é que nós queremos ser fortes, queremos resistir e as tempestades virão, meus irmãos. Esses dias finais, Jesus Cristo mesmo falou, Mateus capítulo 24, Paulo falou em 1 e 2 Timóteo, ele fala dos últimos dias. E serão dias difíceis. Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo fala que os tempos são maus. Nós vimos em Efésios 4, Paulo fala que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus.
então as provas virão. E como é que está você, meu irmão? Você tem se alimentado do maná? Você tem procurado colher o maná diariamente? Deus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar e para nos fortalecer. O Espírito Santo quer que você se alimente do pão da vida. E a palavra de Deus é um pão, não é? E o Espírito Santo é essa água que quer saciar a nossa sede. Diz Neemias: o Senhor não negou para nós o bom Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo e ainda na sua misericórdia, compaixão, perdão e bondade, não nos negaste o maná. Então leia a história do maná em Êxodo capítulo 16. O povo precisava sair diariamente para colher o maná. Na sexta-feira eles colhiam em dobro, porque no sábado não caía. Mas o sábado eles já estavam na presença de Deus, tinham que passar o dia na presença de Deus. E aí Davi podia dizer: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Não preciso de mais nada. Você sabe quem você é, meu irmão? Deus libertou você do cativeiro, mas você ainda continua perdido? É hora de você se achar no Espírito Santo. É hora de você pedir ao Espírito Santo para dirigir a tua vida. E é hora de você sentir fome do maná. É hora de você se dispor a levantar todos os dias para colher o maná de Deus. É hora de você se levantar porque o maná está disponível, o maná está caindo. Diz o livro Preparação para a Chuva Serôdia, ou Preparação para a Crise Final, também diz que gotas do Espírito Santo já estão caindo sobre a terra. E por que nós não percebemos isso? Por quê? Porque ela não está caindo sobre mim, porque eu não estou com fome, eu não estou com sede. Eu não sinto fome de almas, eu não sinto fome do Espírito Santo, eu não sinto fome da verdade, eu não sinto fome de viver aquilo que Deus quer de mim. Por isso eu estou morto espiritualmente. Porque se você não comer, meu irmão, se você não beber, você morre. Por isso Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, verso 13, que nós estamos mortos. Desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Jesus Cristo te iluminará. É hora de você ter fome do Espírito, é hora de você ter fome de Deus, é hora de ter fome de Jesus Cristo, é hora de ter fome da palavra, é hora de ter fome da verdade. É hora de você ter sede. E Jesus Cristo olha para aquela mulher que vai buscar água todos os dias e diz: se você continuar bebendo dessa água, minha filha, você vai continuar tendo sede. Mas eu tenho uma água especial para você. E se você beber da água que eu te der, se você aceitar a minha oferta, e olha que Deus está dizendo, o que Neemias está dizendo, que Deus deu ao povo, que Deus não negou ao povo o pão e a água. Essa jornada, meus irmãos, tem sido um desafio para todos nós, principalmente para mim. Como pode a gente ter uma vida cristã vitoriosa? Paulo disse: se você quer ser vitorioso, se você quer ser um gigante na fé, você precisa parar de entristecer o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter a mente renovada e o coração purificado. Ou seja, você precisa se alimentar do Espírito Santo. Você precisa se alimentar verdadeiramente do pão que deixa você plenamente saciado. Jesus Cristo disse dos fariseus: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, quem vive uma vida dirigido, governado, orientado pelo Espírito Santo, sabe onde está, sabe por que está aqui, sabe quem é e sabe para onde está indo. Neemias, no capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5, alguém disse para ele: olha, vamos nos unir aqui, vamos fazer um acordo aqui, porque existem algumas pessoas que querem matar você. Então venha cá, vamos sentar, vamos conversar.
Vamos ver umas estratégias aqui para a gente vencer o inimigo. Aí Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Não posso parar. E aqui no capítulo 9 ele diz que Deus está disposto a dar 3 coisas para você. Dá o Espírito Santo para fortalecer a tua fé, para despertar você dessa letargia espiritual. Ele está disposto a alimentar você com o maná do céu. Está disposto a derramar água da vida no seu coração. Esse é o segredo da vida vitoriosa, meu irmão. Separar tempo diário com Deus. O maná caía diariamente e o povo tinha que sair para colher. Não bastava o maná cair. Nós estamos com a Bíblia na mão, está à nossa disposição. O maná de Deus está disponível para nós 24 horas. O maná só caía pela manhã, das 4 da manhã até as 8 da manhã. Mas aqui está dizendo que Deus, ele não negou a eles o maná. E hoje nós temos o maná de Deus nas mãos. E o que é que você tem feito do maná, meu irmão? Você está morrendo espiritualmente. Você está morrendo espiritualmente, minha irmã. Porque você não tem comido o maná. Você não tem se levantado. Lembra que Paulo falou, levante-se. Deus disse para Agar, levante-se. E quando a gente se levanta, Deus abre os nossos olhos e nos mostra o poço. Deus nos dá o pão. O pão que Abraão deu para Agar acabou. A água que Abraão deu para Agar acabou. A mulher samaritana ia todos os dias no poço buscar água e continuava sedenta. Mas ainda bem que ela tinha sede, porque ela se levantava e ia para o poço buscar água. Agora você quer ser um cristão vitorioso sem buscar água, meu irmão? Sem levantar, sem tomar uma posição ao lado da verdade, sem tomar posição do que você realmente quer da sua vida? Deus concedeu, diz Neemias, o Espírito Santo, e Deus não negou a água, Deus não negou o maná. Deus está disposto a fazer maravilhas na tua vida, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele te ama e Ele perdoa essas fraquezas suas. Leia lá Apocalipse capítulo 3, Deus continua convidando o povo para voltar. Deus continua convidando você para despertar. Deus continua convidando você para se levantar. Então levante-se hoje para receber o maná. Levante-se hoje para comer do maná. Levante-se hoje para beber da água viva. E que o Espírito Santo preencha plenamente o teu coração. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos negou o maná. Oh, Senhor, obrigado pela palavra, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter morrido por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oferta da salvação. Obrigado pela água viva que nos torna cristãos vitoriosos e gigantes na fé. Aceita-nos na tua presença, Senhor, e ajude-nos a cada dia ter disposição e coragem de se levantar para buscar o maná, para buscar a água, para nos saciar plenamente, para não nos iludirmos e não amarmos mais as coisas deste mundo e termos a mente renovada e transformada pelo Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.